Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias utilizando o Lumen, neste vídeo vamos definir as models da nossa aplicação. Legal? E o que vem a ser essas models? Elas são classes que representam as nossas tabelas do banco de dados. Você se lembra que a gente definiu essas três tabelas aqui? A gente definiu a tabela de autores, a tabela de notícias e também a tabela imagens notícias. Então, basicamente, as models vão representar estas tabelas. Então, por exemplo, a gente vai ter uma classe, né, que é uma model, que vai representar a tabela de autores. A gente vai ter uma outra model que vai representar a tabela de notícias. E a gente vai ter uma outra model que vai representar aí a tabela imagens notícias. E cada uma dessas classes tem as suas peculiaridades. Então, por exemplo, a tabela de autores, a gente vai ter que criar aí, alguns campos, né, para que ela se comunique corretamente com essa tabela, né, de autores. A nossa model ela vai ter que ser capaz aí de fazer validação também, por exemplo, né? Então a gente também vai ter que criar o relacionamento dessa tabela de autores com a tabela de notícias, só que lá dentro da nossa classe, né? Então a nossa model de autor vai ter que se relacionar com a nossa model de notícias, e a nossa model de notícias vai ter que se relacionar com a nossa model imagem notícias. Então a gente vai criar isso lá dentro da nossa aplicação, beleza? E um outro ponto importante, perceba que aqui a gente criou as nossas tabelas em português, tá? Eu particularmente eu não gosto, beleza? Eu prefiro escrever tudo em inglês, porque assim o código fica em uma linguagem só e fica tudo mais, como eu posso dizer para vocês, mais organizado, vamos dizer assim. Então, lá dentro do Lumen, lá no framework, eu vou criar as classes em inglês e vou seguir com métodos e classes, atributos em inglês, beleza? Com exceção do nome dos campos, que não vai ter como, beleza? Poderia criar um mapper lá, tudo mais, mas que isso vai ser desnecessário, vai consumir tempo, então a gente vai deixar como está, beleza? Então, vamos lá no nosso código. Mas antes de prosseguir, caso você já esteja gostando aí do conteúdo deste vídeo, eu peço para que você já deixe o seu like aí. Caso não seja inscrito, já se inscreve aí no canal para você não perder mais nenhum vídeo dessa trilha e de outras trilhas que a gente tem aqui no canal. E, em especial essa daqui, porque eu tenho certeza que quase nenhum outro canal desenvolverá uma API seguindo aí as boas práticas de desenvolvimento de APIs, beleza? Então, fica de olho aí que vai vir muita coisa boa pela frente. Então, vamos lá. Antes da gente começar a definir as nossas models, a gente precisa habilitar algumas configurações aqui no nosso Lumen, tá? Por quê? A gente precisa, por exemplo, trabalhar com o Eloquent. O Eloquent, ele é um ORM do Laravel, tá? Ele é semelhante ao Doctrine, né? Só que é do Laravel. E aí, com ele, a gente consegue fazer diversas aí manipulações, né? Então, como o ORM ele trabalha com uma camada de abstração entre a aplicação e o banco de dados, a gente tem uma facilidade muito grande da gente poder estar aí manipulando os dados, tá? Então, a gente faz inserções com uma facilidade tremenda. A gente faz um select de uma maneira muito simples, tá? Sem todo aquele código SQL. Claro que nada impede também da gente escrever os códigos SQL aí na nossa aplicação, caso seja necessário, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa a se fazer é habilitar o uso do Eloquent e do Facades no Laravel aqui no Lumen, tá? Então, para isso, a gente abre aqui o diretório Bootstrap, abre o nosso arquivo app.php, que contém aqui grande parte das configurações que o Lumen ele lê, né, que inicializa com o Lumen para que ele possa aí disponibilizar para a aplicação como um todo. Então você pode ver aqui que a gente tem essa variável app, que ela está disponível na aplicação inteira, por exemplo. Aí a gente tem aqui mais algumas configurações de render, aqui de exceções. Então a gente tem aqui
uma grande quantidade de configurações. Inclusive, quando a gente for trabalhar com middlewares, a gente tem que habilitar aqui um dos dois, né, ou os dois se for o caso. A gente também pode registrar aqui os services providers, né, quando a gente for utilizá-los. Então a gente tem aí bastante configurações dentro deste arquivo. Em especial, desta vez, vamos habilitar aqui o App with Facades e também aqui o App with Eloquent. Então vocês habilitem aí essas duas linhas, tá? Ou seja, descomentem elas, beleza? Então aqui eu já não tenho mais nada para fazer, beleza? Bacana. Agora a gente precisa de um camarada para ele gerar para a gente uma chave da aplicação. Porque a gente vai trabalhar com encriptação da senha. E se a gente não tiver uma chave da aplicação definida, o Lumen ele não vai conseguir gerar para a gente esse hash. E aí ele vai dar problema lá, ele vai falar que eu não tenho uma chave AppKey. Tá? E como é que a gente vai fazer isso no Lumen? Tá? Aqui no terminal, se a gente executar esse comando aqui, ó, php artisan key .generate e apertar um enter, ele não vai funcionar. Por quê? Porque por padrão o Lumen ele não tem esse comando, tá? Ele não reconhece. E a gente vai fazer a instalação de um pacote que ele vai permitir a gente utilizar esse comando aí. Legal? Então para isso a gente vai abrir aqui, ó, o GitHub, tá? Eu vou disponibilizar esse link aqui para vocês, para que vocês possam acessar aí também, tá? Então, mas é só vocês procurarem por MaxSky Lumen AppKey aqui que eles já ele já vai achar para vocês. E aí a gente vai executar esse comando aqui, ó. Composer require MaxSky /Lumen AppKey Generator. Beleza? Então aqui no meu terminal, na raiz do meu projeto, eu vou executar este comando aqui. Tá? Ele costuma demorar um pouco, né? O Composer ele sempre demora um pouquinho para executar, né? A não ser que já esteja em cache, aí ele é um pouco mais rápido, mas a gente aguarda aqui a execução desse comando. Tá lá, ele já está baixando, já instalou, beleza? Então, com isso a gente já vai poder aí, ter aí a possibilidade de utilizar o Key Generate, tá? Só que ele ainda não está funcionando. Então, mesmo depois de eu ter baixado, se eu executar novamente, ele ainda não vai funcionar. Por quê? Porque a gente precisa registrar esse comando aqui, ó, esse Key Generate Command, tá? E isso é muito simples. A gente vai copiar esta linha aqui. Vamos ir aqui no nosso código. Vamos abrir o diretório app. Vamos abrir o diretório console e vamos abrir o arquivo kernel.php. Ao abrir o arquivo kernel.php, a gente tem aqui este atributo aqui, ó, commands. Tá? Ele é um array. Então, aqui dentro a gente vai colar esse comando aqui que a gente copiou. Só e simplesmente isso. Ao fazer isto, e eu voltar aqui no terminal e executar novamente o comando, perceba que para mim ele deu essa mensagem porque provavelmente eu já tenho essa chave gerada, tá? Então, ó, tá lá, ele gerou, ele falou, ó, set successful. Então, significa que ele gerou esta chave aqui para mim, ó. E o bacana é que esta chave automaticamente ela já é gerada e lá dentro do meu arquivo .env, né, do meu .env. Então, se eu vir aqui novamente na minha IDE, né, e abrir aqui o meu .env, ó, perceba que ele criou aqui, ó, a chave para mim. Tá vendo? Ó? AppKey aqui. Então ele já gerou para a gente aqui a nossa chave. Então beleza, funcionou perfeitamente, tá correto e a gente já pode fechar aqui o nosso .env. Beleza, agora vamos criar as nossas models propriamente ditas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, por padrão, o Lumen e o Laravel eles colocam as models no diretório app, na raiz do diretório app, tá? Então, esse user.php aqui, ele é uma model, tá? Perceba que
ele já é uma classe aqui, ele estende a models e ainda a model, né? Ele estende a model e implementa aqui essas interfaces aqui, ó, tá? Para realizar aí autenticação e autorização. Por hora a gente não vai utilizar esta classe aqui, então não vamos nos preocupar com ela. A gente vai criar aqui dentro do diretório app um diretório chamado models. Beleza? Então tá aqui meu diretório models. Eu costumo trabalhar, eu até prefiro trabalhar com cada model, cada entidade, cada repositório separado em seus diretórios. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui com as models. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui 3 diretórios. Tá? O primeiro, em inglês, é o autor, tá? Para representar lá a nossa tabela de autores. O segundo vai ser para representar a nossa tabela de notícias, então eu vou chamar aqui de news. E o terceiro diretório eu vou chamar aqui de image news. Beleza? Então agora eu vou criar aqui as minhas models. Então vamos lá. A primeira model que eu vou criar é a model de autor. Então tá aqui, autor. Beleza? Vou habilitar aqui o modo estrito do PHP 7 e já vou estender aqui a minha classe model do Eloquent. Toda model dentro do Lumen, dentro do Laravel, herdam desta classe aqui, tá? Devem herdar da model. Legal? Então, legal. Agora a gente precisa informar para essa model aqui qual que é a tabela que ela vai representar. Então, neste caso aqui, eu vou representar a tabela de autores. E como é que eu informo isso? A gente vai informar aqui o atributo protected. E a gente tem o nome aqui do atributo como table. Tá? E aí a gente vai informar aqui o nome da tabela. No meu caso, autores. Legal? Então, tá aqui já nossa primeira configuração aqui da model. Agora, eu também preciso informar os campos que eu quero permitir a atribuição em massa. Tá? Por quê? Eu não preciso, por exemplo, instanciar a minha model, por exemplo, model igual a new model, e aí chamar aqui cada campo aqui model, aí eu vou colocar aqui nome, e aí passar o nome. Né? Aí eu vou chamar de novo aqui model e passar aqui o sobrenome. Tá? Eu não preciso fazer desta maneira aqui. Com a atribuição em massa, né, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Nome, eu já defino aqui o nome. Aí eu defino aqui também o sobrenome e aí sobrenome. Então fica de uma maneira muito mais prática da gente trabalhar. Legal? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente chamar aqui o atributo protected fillable. Esse fillable é um array de dados, então a gente precisa informar aqui dentro desse array os campos que vão permitir atribuição em massa, tá? Então, vamos lá. Dentro da minha tabela de autores eu tenho um nome, eu tenho aqui um sobrenome, eu tenho aqui um e-mail, eu tenho uma senha, eu tenho um sexo, eu tenho um ativo e também tenho aqui o criado em. Beleza? Então eu tenho todos esses campos aqui que eu quero permitir a atribuição em massa. Um ponto importante, se, por exemplo, eu removesse aqui o sobrenome da atribuição em massa, mas no momento da criação eu for passar um valor para ele, a sobrenome recebe aqui o valor nome, por exemplo. Ele vai ignorar o valor, tá? Ele não vai considerar. Então, para isso, a atribuição em massa é importante, tá? Nesse caso que a gente vai fazer, é muito importante isso aqui. Então, vamos lá. Bacana. Agora, aqui nesse caso, quando a gente criar um registro, a gente não quer que todos os registros, em especial a senha, por exemplo, eu não quero que a senha seja exibida na requisição. Eu não quero. Isso gera uma vulnerabilidade, uma quebra de segurança. Então eu não posso simplesmente pegar aqui e exibir o hash da senha que foi gerado. Então para isso a gente vai ocultar esse campo.
Então, para isso, a gente vai utilizar aqui mais um atributo, protected, que vai ser o hidden aqui, ó, hidden. E ele também é um array de dados, tá? Então, eu vou informar aqui que o campo senha vai ficar oculto, tá? Então, ele não vai ser exibido. Legal? Bacana. Agora, a gente precisa fazer também o seguinte. A gente precisa desabilitar a geração de timestamps, tá? A gente precisa tornar isso falso. Por quê? Se no momento da inserção, quando eu for inserir, eu não passar esses campos que ele espera, por exemplo, que é o updated at e o deleted at, ele não vai fazer a inserção, ele não vai permitir, tá? E como a gente não vai precisar já permitir essa atualização, informar esse campo de deleted at e nem updated at, então a gente pode desabilitar isso por padrão, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar aqui um atributo, desta vez public, vou chamar aqui timestamps e vou deixar falso. Legal? Simplesmente isso. Isso aqui já vai desabilitar esses dois campos, updated at e deleted at. Só para vocês saberem, esses campos são os campos alterado em e deletado em que a gente informou lá no nosso modelo entidade de relacionamento, tá? Só que a gente não vai utilizar eles desta maneira aqui. Legal. Agora, o que mais que a gente precisa definir? A gente precisa definir também as regras, né, de validação que esta model vai possuir. Então, para isso, eu vou informar aqui um atributo público do tipo array e vai se chamar rules, tá? Esse atributo eu estou criando ele aqui. E aí a gente vai informar aqui o que? As nossas regras de validação. Legal? E como é que a gente vai fazer isso, tá? É muito simples, pessoal. A gente não definiu aqui, ó, no nosso esquema aqui, os campos nome, aqui é obrigatório, o sobrenome é obrigatório, e-mail, senha, sexo, ativo e criado em são todos obrigatórios. Legal? Só que cada um deles, além de obrigatórios, eles têm algumas outras características. Por exemplo, esse aqui tem que ser varchar, tá? Ele pode ser tanto ele pode ser alfabético ou alfanumérico, tá? Só que o nome a gente sabe que é alfabético, então a gente vai permitir apenas inserir letras. E o mínimo de um nome, por exemplo, a gente poderia chamar aqui com 2 letras e o máximo aqui que é o 45. Tá? Então a gente vai começar a definir essas regras para validação, para que no momento que a gente for fazer a requisição, se a gente formar algum desses parâmetros, passar algum valor inválido ou não informar e tudo mais, ele vai retornar para a gente aí uma mensagem informando que o parâmetro está incorreto, que é obrigatório, enfim, a gente vai ter aí alguma mensagem de erro. Legal? Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente eu vou pegar os campos que eu quero validar. No meu caso aqui vai ser o nome, o sobrenome, o e-mail, a senha e o sexo. Tá? O ativo e o criado em eu não vou informar, porque isso aqui eu vou informar diretamente lá no repositório, quando a gente for trabalhar com repositories. Beleza? Então vamos lá. Antes de a gente criar as validações, vou mostrar para vocês aqui que o Laravel ele já possui aqui uma infinidade de validações aqui disponíveis, tá? Então a gente tem aqui bastante validação pronta, é só a gente chamar elas para utilizar, tá? Então a gente tem aqui validação de data, a gente tem aqui para validação de valor máximo, a gente tem também para valor mínimo, tá? Que é o min, a gente tem também aqui para e-mail, a gente tem aqui para password, a gente tem uma infinidade de validação aqui, beleza? No nosso caso, a gente vai utilizar algumas apenas. Então vamos lá. A primeira aqui que a gente vai utilizar vai ser a required. Então, required. Tá? O Laravel ele possui uma maneira bem interessante e bem bacana de se trabalhar com as validações. Tá? Então, cada validação que a gente colocar no campo, né, um campo ele pode ter N validações,
e as validações podem ser separadas por pipe, tá? Que é essa barrinha aí chamada pipe, beleza? Então, beleza, a primeira validação é required. A segunda validação que a gente vai informar é o mínimo de caracteres. Então, vou informar aqui, o mínimo, eu quero que o mínimo seja 2. Tá? Nesse caso aqui, eu quero que o mínimo seja 2. O máximo, a gente já sabe que o máximo desse campo é 45. Então, o máximo é 45. E esse campo aqui, ele deve aceitar apenas caracteres alfabéticos. Então, a gente informa aqui a outra validação, que é o alfa. Beleza? Então, tá aí a validação do campo nome. Agora, do sobrenome, a gente vai fazer a mesma coisa. Required. Vou informar aqui que o sobrenome também pode ter aqui 2. O máximo vai ser de 60, conforme a gente definiu lá na nossa tabela. E também é alfa. Legal. Agora o e-mail. O e-mail é um pouquinho diferente. O e-mail a gente tem aqui o required. A gente tem uma validação própria para e-mail. E eu vou informar aqui que o mínimo, eu não vou informar mínimo não, beleza? Desta vez eu não vou informar o mínimo, eu vou informar apenas aqui que o máximo é 100 caracteres e que o e-mail a gente vai validar por essas validações aqui, ó, RFC e consequentemente a DNS, tá? Isso aqui já vai fazer uma validação um pouco mais robusta aí no e-mail. Bacana. A gente tem aqui também a senha. Como é que a gente vai fazer a senha? A senha a gente vai fazer de uma maneira bem simples aqui, apenas que é obrigatório, e a gente vai dizer que é o seguinte: a senha ela pode ser aí ela pode ter aí entre 6 e 12 caracteres, né? Acho que tá bom. Então a gente vai colocar aqui between, tá? Between. E a gente vai informar aqui mínimo de 6 e um máximo de 12. Legal? E por fim a gente vai ter aqui o campo sexo. Então a gente vai informar aqui o required. Vamos informar aqui também que é alfa, tá? Que é apenas uma letra que vai ser, no caso então aqui vai ser o max 1. E por fim finalizamos aqui já a nossa regras, né? As nossas regras de validação. Tá? A gente ainda não vai fazer aqui neste momento agora o relacionamento com a nossa model de notícias, porque a gente ainda não criou ela, mas a gente vai criar agora para que a gente já possa fazer esse relacionamento. Então, vou deixar aberto aqui e vamos definir agora a nossa model de notícias. Tá? Então, antes de prosseguir, perceba então que a gente fez o seguinte: a gente estendeu a classe model aqui do Illuminate, né, do Eloquent. A gente informou aqui qual é a tabela que esta model se referencia, né? Ou seja, qual é a tabela que ela é responsável pela tabela de autores. A gente informou aqui os campos que são permitidos para realizar atribuição em massa. A gente ocultou aqui o campo senha e a gente desabilitou também os timestamps, né? Que no caso é o updated at e o deleted at. Tá? São esses campos assim, ó. Tá? Então a gente desabilitou esses campos. E por fim a gente definiu aqui as regras de validação da nossa model. Beleza? Então com isso aqui a nossa model de autor está quase finalizada. Falta apenas o relacionamento que a gente vai criar daqui a pouquinho. Então agora eu vou criar aqui a nossa model de notícias. Então para isso vou clicar aqui com o botão direito, vou criar uma nova model. Então tá aqui minha nova classe. E também vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 e já vou também fazer a mesma coisa lá. Então vou estender aqui minha classe model do Eloquent e vou já informar aqui qual que é a tabela responsável, né? Qual que é a tabela desta model aqui. No caso, então aqui é a de notícias. Então, notícias.
Legal, agora a gente também vai informar aqui os campos que a gente vai permitir atribuição em massa. Então a gente vai informar aqui o fillable aqui. Beleza? A gente vai informar aqui o fillable e a gente vai aqui começar a informar os campos que a gente quer. Então, vamos lá na nossa tabela. Então a gente quer informar aqui, ó, por exemplo, o autor ID. Tá? O autor ID ele permite aí uma atribuição em massa. O título. Tá? A gente tem também o subtítulo. A gente vai ter aqui também a descrição. Né? A descrição da notícia é bem importante. A gente vai permitir também aqui o publicada em. Tá? Não significa que eu sou obrigado a informar este campo no ato da inserção, mas se eu quiser informar eu já posso. O slug, o ativo e também o criado em. Legal? Então aqui esses são os campos que eu vou permitir aí fazer a atribuição em massa. Legal, show de bola. Agora a gente vai definir o que? Aqui neste caso eu não quero informar nenhum campo oculto, tá? Então eu não vou informar o atributo hidden aqui. Eu vou pular e já vou informar aqui que eu não quero utilizar os timestamps, então eu preciso habilitar. Então public timestamps e aí a gente vai desabilitar eles aqui. Prontinho. Agora a gente vai definir aqui as nossas regras de validação da nossa model de notícias. Então, novamente, public array rules e vamos definir aqui. Então vamos lá. A nossa model de notícias, eu vou validar aqui se o autor ID que a gente formou aqui é um campo numérico, por exemplo. Eu vou informar aqui também o título, subtítulo, a descrição e o slug. Tá? Esses serão os campos que eu vou validar. Tá? O ativo e o publicada em, eu não vou validar agora. Tá? Por quê? Porque o validada em ele é uma data. Esse publicada em ele é uma data. E quando ele for publicado, eu já vou pegar um padrão de data. Então eu não vou informar a data que eu vou publicar. Tá? O ato, quando eu clicar, por exemplo, em publicar, eu já quero transformar ele em uma notícia publicada. Tá? Mas, se for o caso, depois a gente cria aí uma validação para ela. Mas por enquanto eu vou deixar assim, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui o autor ID. O autor ID ele é um campo obrigatório. Então eu já tenho que informar aqui, ó, required. E eu também preciso informar que é numérico, tá? Porque é apenas valores numéricos que eu quero aceitar aqui. Legal. Agora a gente precisa informar aqui também no título da nossa notícia. Então vai ser um required. Tá? O título da notícia ele vai até 100 caracteres. Então eu vou informar aqui que o mínimo que eu quero aqui para um título é 20 caracteres e o máximo 100. Máximo de 100 caracteres. E aqui eu posso informar aqui um valor alfanumérico, alguma coisa do tipo, tá? Aqui, se você for ver aqui, ó, a gente tem bastante possibilidade, tá? Inclusive aqui o alfanumeric, ó. Então, se eu quiser informar que o campo é alfanumérico, eu simplesmente coloco aqui o alfanu, tá? Então, isso aqui ele já permite aí pra gente utilizar isso aí. Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. A mesma coisa vai acontecer para o subtítulo, tá? Então eu tenho aqui o required, tá? O mínimo do nosso subtítulo eu vou colocar aqui também vai ser 20, mas aqui o máximo eu vou colocar
que é 155, né? Então tá aqui. A descrição ela é um texto, tá? Eu vou apenas informar que ela é required, mas que pelo menos o mínimo, né? O mínimo aqui neste caso vai ser de 100, tá? 100 caracteres. Beleza? E o slug eu apenas vou informar aqui que é required, tá? Eu não vou complicar mais aqui. Deixa eu ver aqui. Quem sabe o Laravel tenha uma validação de slug, não seria bem bacana. Provavelmente deve ter, mas enfim, a gente não vou procurar aqui não. Tá, então só isso aqui já basta pra gente, beleza? E com isso a gente já vai, já tem aí mais uma model pronta, tá? A gente definiu aí as regras de validação da model de notícias, beleza? E agora a gente precisa fazer o que? A próxima model, tá? Só que antes de fazer a próxima model, o que a gente vai fazer? A gente já vai criar aqui o relacionamento de autor com notícias, tá? E como que a gente faz isso? Tá? Graças ao Eloquent, ele permite fazer isso de uma maneira muito simples e muito bacana, tá? É muito simples mesmo. A gente simplesmente vai criar aqui um método, tá? A gente vai criar um método público. Vou chamar ele aqui de news, tá? De notícias. E vou simplesmente fazer o seguinte: ele vai retornar para mim aqui o this, eu vou chamar aqui o meu this e vou ter acesso a um monte de métodos, né, e características que eu herdei da minha classe model, tá? Então esta classe model aqui do Eloquent, ela disponibiliza para a gente uma série de métodos, e um deles é o método hasMany, tá? Ou seja, possui muitos, no nosso caso, muitas notícias, tá? Por quê? Aqui no nosso modelo entidade de relacionamento, a gente formou aqui o seguinte: um autor, ele pode ter muitas notícias. Perceba que relacionamento aqui é de 1 para muitos, tá? Então estou informando aqui que um autor possui várias notícias e, consequentemente, uma notícia possui várias imagens, tá? Pode possuir aí uma infinidade de imagens, beleza? Então a gente informou isto aqui na nossa model de autor. Eu estou falando o seguinte: a minha model de autor aqui, ela pode ter várias notícias, ou seja, então aqui eu informo news, tá? Minha classe de notícias que a gente acabou de criar, nossa model, e vou simplesmente chamar aqui o class, tá? Dois pontos class. Isso aqui vai printar para a gente o caminho completo aqui da nossa model de notícias, beleza? Eu não preciso informar aqui esses outros dois parâmetros, tá? Que é a chave estrangeira e a chave local, tá? Ou seja, lá na minha classe de notícias, o campo que eu estou referenciando é o autor ID. Eu poderia informar aqui autor ID, e lá na minha classe local é o campo ID. Então eu não preciso informar isso, beleza? Porque já está configurado aqui. Então bacana, a gente já criou aqui o nosso primeiro relacionamento e a gente pode definir aqui finalmente que a nossa classe de autor está finalizada, beleza? Se for necessário futuramente a gente fazer alguma outra alteração aqui ou alguma incrementação, a gente volta nela aqui e explica direitinho, beleza? Mas por hora é somente isso. Legal, agora a nossa model de notícias, a gente também precisa relacionar com a nossa model de imagens de notícias, só que a gente ainda não tem esta model e a gente vai criar ela agora. Então, botão direito aqui e vou criar aqui também image news. Legal?
Então tá aqui Image News. Vou utilizar também aqui o modo estrito do PHP 7. E já vou estender aqui também a minha model. Beleza? Então tá aqui. Então agora vamos lá. A gente vai já informar aqui qual que é a tabela que essa model vai acessar. No nosso caso aqui, imagens notícias, né? Foi esse nome mesmo que a gente colocou, ó, imagens notícias. Então tá aqui. A gente vai informar aqui também que os campos que a gente vai permitir fazer a atribuição em massa serão esses aqui, ó. Então vamos lá, a gente tem aqui o notícia ID, a gente vai ter aqui a imagem, né? Essa imagem aqui eu já explico para vocês o que será, porque não será a imagem propriamente dita. O ativo e o criado em. Tá? Esse imagem aqui, ele não vai ser o nome da imagem e também não vai ser o arquivo de imagem propriamente dito. Ele vai ser um base 64 que a gente vai gerar. Beleza? Então quando a gente for tratar disso, a gente vai ver como é que vai ficar esse campo aqui. Bacana. Aqui eu também não vou informar aqui que eu quero ocultar algum campo, porque eu realmente não quero ocultar nenhum campo. Então vou deixar desta maneira aqui e vou desabilitar os timestamps. Então public timestamps false. Beleza? Então tá aqui, os timestamps foram desabilitados. E mais uma vez, agora a gente vai definir aqui as regras de validação. Então vou criar aqui novamente um atributo aqui do tipo array chamado rules e vou definir aqui quais serão as minhas regras de validação. Tá? Nesse caso aqui é bem simples, tá? Eu só vou validar aqui esses três campos. Tá? Então tá aqui notícia ID, imagem e descrição. Então o notícia ID a gente vai definir aqui como sendo required, tá? Porque eu preciso do notícia ID para ter um relacionamento, senão não vai funcionar. E ele também precisa ser numeric, tá? Então, simples assim. O meu campo imagem aqui, ele é um texto, tá? Eu vou colocar apenas que ele vai ser obrigatório, apenas isso e nada mais. E a descrição, eu vou informar também que vai ser obrigatório. E a descrição da imagem eu vou colocar aqui que precisa ter pelo menos aí 10 caracteres e no máximo aqui 255 caracteres. Beleza? Então tá feito aqui já a nossa model de imagens de notícias. Beleza? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar o relacionamento da nossa model de notícias com a nossa model de imagens de notícias. E como que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente fez com a model de autor. A gente vai criar aqui um método público. Vou chamar ele de images. E vou retornar aqui. O relacionamento é um has many. Tá? É um para muitos. Então eu estou informando que uma notícia possui muitas imagens. Então aqui eu vou informar a minha model de imagens de notícias. Então está aqui class. E por fim é só finalizar desta maneira aqui. Beleza? Então pessoal, perceba que a gente criou aqui as nossas models. A gente definiu as características delas. A gente já definiu aqui a tabela que ela acessa, a gente define aqui os campos para atribuição em massa, a gente desabilitou os timestamps, a gente também definiu as regras de validação e também criamos os relacionamentos, né? Então, aqui já é uma parte bem importante também, tá? E um detalhe bem bacana é que caso a nossa tabela tivesse mais de um relacionamento, era só a gente criar aqui também outros métodos para fazer os relacionamentos, beleza? Então pessoal, foi uma aula um pouco longa, eu espero que vocês tenham entendido aí como que a gente cria uma model utilizando aí o Lumen, né, o Eloquent, né? Não é complicado, é bem bacana,
tem uma infinidade de parâmetros aí que a gente pode utilizar, que a gente pode brincar, né? Isso aí fica como um dever de casa para vocês. Vocês podem experimentar outros atributos que o Eloquent disponibiliza aí para a gente, tá? Mas por hora a gente vai utilizar esses. E se for necessário utilizar mais algum, futuramente a gente volta nas models e implementa cada um deles. Legal? Então, mais uma vez aí, pessoal, eu peço aí para que vocês deixem o like aí no vídeo, caso vocês tenham gostado. Também se inscrevam aí no canal, caso vocês não sejam inscritos, beleza? E no próximo vídeo aí a gente vai falar aí um pouco sobre os repositories. A gente vai começar a criar aí os repositórios aí das nossas models, tá? Por padrão aí, e até mesmo por gosto, eu prefiro trabalhar com esse tipo de arquitetura, tá? Eu prefiro separar aí os models, os repositories e aí ter os services fazendo aí as comunicações aí pra gente também, beleza? Então, pessoal, espero vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais!